com você um versículo bíblico que está no livro de Gênesis. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo 28. Gênesis capítulo 28, a partir do verso 10. Gênesis capítulo 28, a partir do verso 10. Eu quero falar hoje sobre o Deus dos improváveis. O Deus dos improváveis. E quero pedir oração pelo nosso Brasil. O Brasil está vivendo um dos momentos mais difíceis que já viveu. Estamos vivendo o momento que tanto se falou, o pico da epidemia da Covid-19. Milhares de pessoas estão perdendo a vida, estão morrendo. E cabe a nós como igreja orarmos pelo Brasil, orar pela nação brasileira para que Deus venha sarar, para que Deus venha curar a nação brasileira. Orar, e não só orar, mas nos arrependermos dos nossos pecados, para que Deus venha sarar a terra. A igreja tem um papel relevante e muito importante nesse momento que o Brasil está vivendo, que o Brasil está passando. Há uma luta espiritual, isso é muito visível, é muito claro. Há uma luta espiritual. Eu quero pedir para que nós estamos com a bandeira do Brasil aqui, para nós profetizarmos, orarmos e declararmos que dias melhores virão. Dias melhores estão por vir. Eu creio nisso em nome de Jesus. Quantos encontraram Gênesis capítulo 28, a partir do verso 10? Diz assim a palavra do Senhor. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti, a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas ou benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo. Eu vou repetir porque Deus já está começando a falar com alguém. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei de fazer, o que te hei referido. Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou, os versículos que Deus colocou como base para nós caminharmos e sermos direcionados por aquilo que o Espírito Santo vai nos levar e nos conduzir nessa noite. Eu quero falar sobre o Deus dos improváveis. Amados, nesse texto que nós estamos lendo aqui, Jacó está fugindo para não morrer pelas mãos do seu próprio irmão Esaú. Isaque, já velho, avançado em idade, já quase não conseguindo enxergar mais. A Bíblia vai dizer que ele vai pedir para que Esaú prepare uma caça, para que ele abençoe a vida de Esaú. A mãe de Esaú e Jacó, Rebeca, descobre o que está acontecendo, ela ouve e ela prepara uma situação para que Jacó recebesse a oração da bênção no lugar do seu irmão Esaú. Tudo que ela fez ali deu certo, e no momento em que Isaque pergunta para Jacó quem ele era, ele diz: Eu sou Esaú. Ele estava com as roupas do seu irmão, estava com o cheiro dele, e a voz era diferente, mas Isaque colocou a mão sobre Jacó e o abençoou. Quando então Esaú chega e ele quer a bênção, e ele então decide matar Jacó, a mãe Rebeca e o pai Isaque, temendo pela morte de Jacó e pela aflição, a briga entre os irmãos, decide mandar Jacó para Padã Arã, para a casa de Labão, e irmão de Rebeca. A Bíblia diz que então Jacó sai corrido e ele não leva praticamente nada, e ele vai caminho errante. Se você for estudar,
Está aqui o pastor Lianai, um teólogo que Deus permitiu que fosse, estudamos juntos. Se você for estudar o percurso que Jacó percorreu, humanamente falando, os estudiosos dizem que um ser humano não conseguiria atravessar esse caminho e permanecer vivo, a não ser que Deus estivesse cuidando dessa pessoa. Algo não natural, mas algo sobrenatural. O deserto, o lugar que ele passou, um lugar improvável, certamente teria morrido se Deus não estivesse com ele. Depois de caminhar muito, depois de andar muitos quilômetros, já cansado, o sol já se pondo, já vindo o início da noite, ele procura algo para colocar a cabeça. Ele não tinha levado uma bolsa, um travesseiro, e ele pega uma pedra para se deitar e fazê-la de travesseiro. Ele está muito cansado, Há dois motivos por que ele pega essa pedra. O primeiro motivo é para apoiar a sua cabeça. Eu mesmo tenho dificuldade de dormir sem travesseiro. Eu preciso de algo para apoiar a minha cabeça para que eu consiga dormir bem. O segundo motivo, que talvez seja o principal motivo, é que no deserto, naquela época, na região em que Jacó está, durante o dia a temperatura podia passar de 40 e chegar até 55 graus. Um lugar muito quente. Mas na madrugada a temperatura caía abaixo de zero. Então a pedra, ela tinha a capacidade de absorver o calor do dia e mantê-la aquecida à noite. Então Jacó, para não morrer de frio na madrugada, por não ter saído correndo e não levado as coisas necessárias para suportar aquela jornada, ele vai pegar uma pedra que está aquecida pelo sol para escorar a cabeça, e aquela pedra vai aquecer Jacó a noite toda. E deitado naquela pedra, a Bíblia diz que ele dorme um sono pesado. Quem aqui nunca, tão cansado fisicamente, dormiu um sono como o de Jacó, um sono profundo, um sono pesado, desmaiou, como a gente diz. A Bíblia diz que naquele momento ele sonha, e no sonho dele, ele vê uma escada que pegava do chão até os céus. Ela tinha degraus, e lá em cima estava Deus, no topo da escada. Tinha anjos subindo e anjos descendo, e ele começa a ter aquele sonho, aquela visão extraordinária, deitado, apoiado com a cabeça na pedra. E Deus aparece para ele e começa a lhe fazer promessas. Deus se apresenta para ele dizendo: olha, eu sou o Deus de Abraão, de teu pai Isaac, eu sou um Deus de continuidade. E Deus começa a liberar promessas, dizendo: olha, eu estou contigo, vou contigo, não te desampararei, eu vou cumprir a minha promessa sobre a tua vida, eu vou guardar você, eu vou cuidar de você, eu vou livrar você. E quando Jacó acorda, a Bíblia diz que ele levanta e ele fica extasiado com a visão que ele tem. Ele diz: quão temível é este lugar, Deus estava aqui, eu não sabia, esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Ele pega a pedra que ele dormiu sobre ela, ele levanta, ele levanta como um altar, derrama azeite sobre ela, e ele vota a Deus, dizendo: olha, se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, tudo que eu conquistar eu vou devolver para o Senhor, eu vou dar o dízimo de tudo que eu conquistar. Amados, eu observando esse texto, eu fiquei pensando: será que se fosse eu ou você que encontrasse Jacó naquele momento, sabendo de tudo que ele tinha feito, de tudo que ele tinha se passado? Jacó nessa época, às vezes a gente pensa que era um garoto de 17 anos, não, Jacó já tinha aqui 40 anos de idade, a mesma idade de seu irmão Esaú, eles eram gêmeos. E quem sabe se eu ou você encontrasse Jacó naquele momento, sabendo de tudo que ele tinha feito, de tudo que ele tinha passado para estar naquele lugar, será que nós o trataríamos como Deus tratou? Será que nós o acolheríamos e cuidaríamos dele como Deus cuidou? Será que nós daríamos uma segunda chance, uma segunda oportunidade para ele, como Deus lhe deu? Será que se Jacó, nas condições em que ele fugiu, chegasse na nossa igreja hoje, será que ele teria a oportunidade? Será que nós abriríamos a porta para ele? Será que nós daríamos a oportunidade para ele e um ministério dentro da igreja? Será que o ministério de louvor, será que Jacó participaria do ministério de louvor? Será que Jacó faria parte dos nossos líderes, dos nossos obreiros? Será que Jacó poderia liderar uma célula com o nosso olhar humano, com o nosso olhar religioso? Eu começo a olhar aqui e eu vejo que Deus, ele não é religioso.
Os homens são religiosos. Quando Jesus veio na terra para morrer pela minha vida e pela sua vida, a maior dificuldade que Jesus encontrou aqui não foi o pecado. A maior dificuldade que Jesus encontrou aqui foram os religiosos da época, os fariseus da época, os hipócritas da época, que Jesus chamava de sepulcro calhado, ou seja, bonito por fora, mas podres por dentro. Deus encontra Jacó, e o próprio Deus cuida, guarda ele, faz-lhe promessas. Deus não lança em rosto de Jacó o seu passado, o que ele tinha feito, ou o que tinha acontecido. É claro que no decorrer da história, que não dá para nós falarmos aqui, o tempo não nos permite, Deus vai tratar Jacó no processo. Tudo que Jacó plantou, ele vai colher, consequência do que ele fez. Só que isso é no processo. Deus não encontra Jacó desesperado como ele estava, com medo, amedrontado, sem ninguém por perto, sem o pai, sem a mãe, sem ninguém por perto, e vai acusar, vai apontar Jacó, vai jogar os erros na cara de Jacó. Não, pelo contrário. Deus aparece para ele na escada, fazendo-lhe promessas, dizendo: olha, eu estou contigo, eu vou te abençoar, eu vou com você onde você for, vou cuidar de você, e a promessa que eu tenho é que você, sua família e todas as famílias da terra serão benditas, serão abençoadas através da sua vida. Eu fico olhando esse texto, irmãos, e eu fico um pouco preocupado. Sabe por quê? Porque, agora eu falo aqui da família Manassés. Não podemos generalizar. Fala aqui da nossa igreja, da nossa família. Às vezes, quando eu quero dar uma segunda chance, eu como pastor, como líder, quero dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade para alguém. Às vezes eu ouço de algumas pessoas, e às vezes é mais triste ainda ouvir de um líder dizendo: pastor, mas por quê? Não merecia uma segunda chance? Não merecia uma segunda oportunidade? Querido, você está pensando com o olhar divino? Você está olhando com o olhar de Jesus? Você acha que Jacó merecia uma segunda chance aos olhos humanos? Você acha que Jacó merecia receber o que Deus fez por ele, todas aquelas promessas sobre a vida dele? Nós não estamos aqui para julgar ou para apontar ninguém. Todos nós merecemos uma segunda chance, todos nós merecemos uma segunda oportunidade. Todos nós precisamos de alguém para estender as mãos e dizer: conta comigo, eu vou te ajudar, volta, Deus está te esperando. Irmãos, Deus foi buscar Elias na caverna, disse: Elias, o que tu está fazendo aqui? Eu quero morrer. Acabe e Jezabel não ouve a sua palavra, eles veem os sinais, mas eles não se convertem. Na minha opinião, esse era o discurso de Elias com Deus. Elias estava frustrado porque a palavra dele parece que não estava fazendo efeito no coração de Jezabel e de Acabe, os profetas de Baal. Aí Deus trata com Elias e traz Elias de volta para o ministério. E diz: Elias, levanta, come, porque muito longa ainda será a sua caminhada. Eu vejo Jesus ressuscitando e dando um recado para as mulheres, dizendo: olha, avisa os discípulos que eu ressuscitei, e também a Pedro. E Jesus vai atrás de Pedro. Pedro tinha desistido do ministério, Pedro tinha negado Jesus, ele voltou a pescar, voltou às suas práticas antigas, abandonou o ministério, jogou tudo para o alto. Ele mesmo não acreditava mais nele, ele mesmo pensava que ele não tinha mais jeito para o ministério e para a chamada. E aí Jesus vai atrás de Pedro. Pedro está pescando e Jesus traz Pedro de volta. Jesus resgata Pedro de volta e diz: Pedro, tu me amas, e tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, Pedro, vai cuidar das minhas ovelhas. Irmãos, pensa comigo, imagina se Deus não tivesse dado uma segunda chance para Elias. E se Jesus não tivesse dado uma segunda chance, uma segunda chance, uma segunda oportunidade para Pedro? Grava o que eu estou dizendo para você aqui. Tem dois tipos de pessoas que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir nessa noite. Os primeiros são aqueles que julgam, aqueles que querem se colocar no lugar de Deus, aqueles que acham que eles que têm que dizer quem vai ter a oportunidade, quem que não vai ter a oportunidade.
Eu quero dizer para você que a casa aqui não é minha, a casa aqui não é sua, a casa é nossa, a casa é do Pai. E quem decide se vai ter uma segunda chance ou não, não sou eu, não é você, é Deus, é o Pai. Eu olho para Moisés e eu vejo Deus chamando Moisés, encontrando Deus também com Moisés no deserto. E quando eu me lembro, Moisés agora está com 80 anos, mas aos 40 anos Moisés cometeu um homicídio. Moisés matou um homem, Moisés fugiu. Moisés também era um improvável. Será que eu e você daríamos uma segunda chance e uma segunda oportunidade para Moisés? Então, o primeiro raciocínio aqui é esse. Você que está me ouvindo aí, eu quero ser boca de Deus para a sua vida nessa noite. Para de ser religioso. Para de querer determinar quem é que vai ser usado e quem é que não vai ser usado. Deus sempre vai dar uma segunda chance para quem estiver disposto a recomeçar. Deus sempre vai dar uma segunda. Não importa o que aconteceu, querido. Não importa o que aconteceu. Não importa o que aconteceu. Quando o ser humano ele é terrível, sabe por quê? Porque quando chega alguém diante do ser humano, ele vai medir o passado da pessoa, para saber se aquela pessoa está apta para fazer aquilo, desenvolver aquilo ou não. Lembra quando Deus chega lá no livro de Atos, e Deus vai pedir para que um homem Ananias, fosse orar por Paulo, e Ananias, ele começa a discorrer a história de Paulo. Ele começa a discorrer a história de Paulo e dizer: olha, senhor não, como se Deus não soubesse. O senhor não conhece o passado desse homem? O senhor não sabe o que esse homem fez? O senhor não sabe o que esse homem já aprontou? E Deus é bem categórico e ele diz: olha, irmãos, olha só. Ananias está tentando convencer Deus que Paulo não serve para o ministério. Ananias está tentando convencer Deus que Paulo não tem uma segunda chance. Não pode ter uma segunda oportunidade. Aí Deus diz para ele: Ananias, vai, porque Paulo é para mim. Tem uma tradução que diz um vaso escolhido. E tem uma outra tradução que diz: és para mim um instrumento escolhido. Então Ananias cumpre o propósito e ele vai e ora por Paulo. E olha o que Paulo se tornou. Paulo escreveu 70% do Novo Testamento. Até hoje nós usamos o conteúdo escrito por Paulo para poder tratar a igreja. Quase 2000 anos depois, nós estamos usando como base os estudos de Paulo. Quantos homens e mulheres na Bíblia você vai encontrar que eram pessoas improváveis aos olhos humanos? Raabe, uma prostituta. Ruth, uma moabita. Tanto Raabe como Ruth, elas vão aparecer na genealogia do próprio Cristo lá no Novo Testamento. No Antigo Testamento as mulheres não eram contadas e não apareciam na genealogia. Mas Jesus vai mostrar isso lá na sua genealogia, porque vai incluir essas mulheres improváveis, homens improváveis, que aos olhos humanos não tinha condições nenhuma de serem usados. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu entendo que esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo de Deus usar os improváveis. Aqueles que ninguém acredita. Aqueles que o ser humano olha e diz: isso aí não vai dar nada. É porque a glória não é nossa, a glória é de Deus. São tesouros escondidos em vasos de barro, como diz Paulo. Essa semana eu estava fazendo uma reflexão da minha vida. E eu cheguei ao entendimento que eu não teria condições humanas nenhuma de estar onde eu estou, de chegar onde eu cheguei. Quando eu olho para o meu passado, eu tenho que reconhecer 100% que é Deus segurando nas minhas mãos e fazendo como fez com Jacó, conduzindo Jacó, cuidando de Jacó, guardando Jacó e cumprindo as suas promessas sobre ele. O que seria de mim se não fora Deus que estivesse cuidando de mim em cada detalhe da minha vida? Então, dois recados para essa noite. O primeiro é para você religioso.
que ao invés de cuidar da sua vida, você fica cuidando da vida dos outros. Ao invés de medir a sua vida, você fica medindo a vida dos outros. Quem é que pode subir no altar? Quem é que não pode? Se Deus decidiu, você vai brigar com Deus agora? Não, mas não pode. Aconteceu isso. Aconteceu, passado. Deus não está. Quem está focado no passado é o diabo, irmãos. Quem está focado no nosso passado é o diabo. Deus está preocupado com o nosso futuro. O diabo quer mostrar onde nós estivemos, o que aconteceu conosco. Deus está preocupado em mostrar o nosso futuro, onde nós vamos estar daqui um tempo. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Ei, você que está em casa, frustrado, desanimado, no ministério, pregador, cantor, líder de célula, achando que você não tem mais jeito, achando que Deus não vai te dar uma segunda chance, achando que Deus não vai te dar uma segunda oportunidade. Deus usa a minha boca para dizer para você nessa noite que Ele está te chamando para esse tempo. Ele está te chamando para cumprir o seu propósito. Assim como Ele foi atrás de Elias, assim como Ele foi atrás de Pedro, Ele diz que vai até a sua casa nessa noite. Eu sei que enquanto os meninos cantavam, você já foi visitada na sua casa. E no final do culto eles vão cantar de novo. E eu quero orar pela sua vida. E tem pessoas que nem elas acreditam mais nelas mesmas. Não é questão das pessoas não acreditarem mais em você. Porque o problema não é quando as pessoas não acreditam mais em você. Porque enquanto as pessoas não acreditarem em você, não tem problema. O problema é quando você deixa de acreditar em você mesmo. E que Deus não pode fazer mais nada pela minha e pela sua vida. Ah, se você soubera o que Deus tem reservado para a minha vida. Ah, se você soubera o que Deus tem reservado para a sua vida. Você não desistiria agora. Você não pararia agora. O melhor de Deus está por vir sobre a tua vida. O tempo áureo da sua chamada, o tempo áureo do teu ministério está chegando na tua vida. Ei, é tempo de Deus usar os improváveis. Eu sou um improvável. Você é um improvável. E Deus, aos olhos humanos, olhando para mim e para você, as pessoas podem ter dito um dia, ou ainda dizem, não vai conseguir, não vai dar certo, não tem jeito, não leva jeito para isso. E eu termino dizendo o seguinte, eu me lembro de um jovem chamado Davi, que Deus chama Samuel e diz, Samuel, vai na casa de Jessé fazer um culto, prestar um culto. E nesse culto, você vai ungir o novo rei de Israel. Eu já tenho reprovado Saul. Saul já não está mais no meu coração para ser rei. E eu já tenho escolhido o novo rei de Israel. Um rei segundo o meu coração. E esse rei, ele está na casa de Jessé. Ele é um dos filhos de Jessé. Amado Samuel, um homem de Deus, profeta, juiz e sacerdote. Como eu costumo dizer para os nossos filhos aqui, o terceiro túmulo mais visitado em Israel. O túmulo vazio de Jesus, o túmulo de Davi, e o terceiro túmulo é o de Samuel. De tamanha relevância que esse homem teve no reino de Deus. Eu mesmo homem que ungiu Saul, agora Deus envia ele até a casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé. A Bíblia vai dizer, irmãos, que todos os 7 filhos de Jessé que estavam em casa, que estavam participando do culto, Davi não foi convidado para participar do culto. Davi estava trabalhando, ficou, cuidando das ovelhas malhadas, lá ele ficou, não foi convidado para o culto, não foi convidado para a festa, não foi convidado para o banquete, não foi convidado para a unção, talvez porque o seu pai entendesse que ele não tinha jeito para ser rei, não tinha chamado, não tinha aparência de rei. Mas Deus vê de forma diferente. Deus não vê como vê o homem, Deus vê de maneira diferente. Deus não vê o que está no exterior, Deus vê o que está no interior. Deus não vê o que está por fora, Deus vê o que está por dentro. Deus pesa o nosso coração, a intenção do nosso coração. E se você for ler o texto, você vai ver que todos os 7 filhos de Jessé, que passam por Samuel, Samuel está sentado, e Samuel levanta para ungir cada um dos 7 filhos. E todos os 7 filhos são reprovados por Deus. Deus diz, não, esse eu não quero, esse não serve para ser rei. E quando chega o 7º, Samuel olha para Jessé e diz, Jessé, acabou-se os mancebos, acabou-se os jovens, acabaram-se os seus filhos, não tem mais ninguém. Será que eu errei de endereço? Será que eu estou na casa errada?
Aí Jessé diz, não, existe o mais novo, o menor da casa, ele está trabalhando, ele não foi convidado para o culto, deixei ele de fora. Aí Samuel diz, manda buscá-lo, eu quero vê-lo, eu quero conhecê-lo. A Bíblia diz que quando Davi chega, buscaram Davi, quando Davi chega, ele para na porta e Samuel pede para que ele entre. Quando Davi entra e se apresenta, se você ler o texto, você vai ver que Samuel não se levanta para ungir Davi. Todos os 7 irmãos de Davi, os que vieram antes dele, Samuel se levanta para ungir e Deus não deixa, Deus não permite. Mas quando Davi chega, Samuel fica sentado. Samuel estava sentado, sentado ficou. Agora, permita-me conjecturar aqui, sem ferir a exegese bíblica. Eu fico imaginando que Samuel olha, menino ruivo, cheio de sardas, ele olha para Davi, para a estatura de Davi, e ele deve dizer o seguinte, não, esse não pode ser o novo rei de Israel. E ele fica sentado. Aí a Bíblia diz que Deus fala no ouvido de Samuel e diz, Samuel, levanta e unge-o, porque é este mesmo. Então o óleo desce sobre Davi, ele é ungido como novo rei de Israel. Davi era o improvável, Moisés era o improvável, Pedro era o improvável, Jacó era o improvável. Quantas pessoas estão sendo desprezadas nas igrejas e nos ministérios, porque olhamos com um olhar humano, e julgamos, dizendo, não, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, vem e vê. Olhamos com o nosso olhar humano e dizemos, será que pode vir alguma coisa boa dessa pessoa? Será que pode vir alguma coisa boa desse homem ou dessa mulher? Olhamos para o passado, talvez para a condição social dela, talvez para o nível educacional dessa pessoa, escolar dessa pessoa, e tomamos a decisão de, como se fosse nós, a glória não é nossa, a glória é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A nossa igreja, algumas pessoas perguntam e dizem, pastor, a igreja Manassés, mesmo no meio de uma pandemia, estamos vivendo no Brasil o pico da pandemia, durante os 7 anos, segunda-feira agora dia 8, nós completamos 7 anos de ministério, e o número 7 é um número da divina perfeição de Deus, da plenitude de Deus, e eu creio que nós estamos entrando no nosso melhor ano até então. E nesses meses de pandemia, nunca chegou tanta gente na igreja como está chegando. O templo está fechado, irmãos, o templo está fechado. Eu tenho que tomar café quase todos os dias, com uma família ou outra. Amanhã já tem mais uma família agendada que quer conversar comigo, quer vir para a igreja. Sabe por quê, irmãos? A nossa igreja é uma igreja de improváveis. A nossa é uma igreja de pessoas que não deram certo em outros lugares. A nossa igreja é um lugar onde pessoas que tentaram ter oportunidade e não tiveram. E quando chegaram aqui, encontraram a porta aberta, encontraram um pastor que é improvável, encontraram uma equipe de líder toda improvável, encontraram aqui um monte de Pedro, encontraram aqui um monte de Ruth, encontraram aqui um monte de Jacó, que só Deus para dar oportunidade para esse povo, irmãos. Só que esse povo está se unindo, esses improváveis estão se juntando para fazer a diferença nessa cidade. Pessoas que olhando com o olhar humano, você iria dizer, isso aí não chega a lugar nenhum, isso aí não canta nada, não prega nada, isso aí não lidera ninguém. Aí chega aqui, encontra uma igreja de improváveis. Eu termino dizendo que talvez a nossa igreja seja a caverna de Adulão. A Bíblia diz que numa das fugidas de Davi para não morrer por Saul, ele entra em uma caverna chamada caverna de Adulão. E ali aproximadamente 400 homens endividados, homens desesperados,
Homens que a sociedade não queria saber deles. Vem atrás de Davi e diz: Davi, nos lidera. Seja líder sobre nós. Irmãos, Davi olha para aqueles homens e diz: eu vou liderar vocês. E daqueles homens é que foi levantado os heróis. Se você ler a história dos valentes de Davi, foi daqueles improváveis que foi levantado. Pessoas que, aos olhos da sociedade, não mereciam uma segunda chance, não mereciam uma segunda oportunidade. Pessoas que talvez se fosse eu e você, não sentaríamos do lado. Não daríamos uma chance, não daríamos uma oportunidade. Talvez a nossa igreja seja essa, uma caverna de Adulão. Pessoas improváveis. Pessoas que ninguém acredita. Que talvez teriam uma chance, que talvez teriam uma oportunidade. Estão encontrando em Deus, estão escrevendo um novo tempo, uma nova história. E talvez você esteja me ouvindo em casa, nesse momento. E eu seja a boca de Deus para dizer para você nessa noite: não deixa ninguém tirar você do caminho. Não deixa ninguém dizer que você não pode. Não deixa ninguém dizer que você não vai ser usado por Deus. Não deixe ninguém dizer que você não tem um chamado, que você não tem um ministério. E para provar para você que é Deus falando com você nessa noite, Deus vai te visitar na sua casa de uma maneira que Ele nunca visitou antes. Você vai sentir algo diferente nessa noite. Você vai sentir o impacto de Deus aí na sua casa, na sua sala, no seu quarto, ou no carro, no trabalho. Onde você estiver nesse momento, você vai sentir uma presença muito forte de Deus. Você vai sentir uma presença muito forte do Espírito Santo. E você que estava pensando em desistir, voltar atrás, parar, como Pedro, voltar às suas práticas antigas. Irmãos, eu fico pensando, a gente lê, mas passa por cima. Tem que parar para meditar, tem que ler, tem que degustar a palavra de Deus. Não pode passar por cima do que Deus está falando comigo e com você. Eu fico imaginando quando Jesus morreu, os amigos de Pedro dizendo: tá vendo, eu te falei para não seguir aquele homem. Você abandonou tudo, Pedro. Você abandonou a sua empresa de pescaria. Você disse que ia ser um pregador da palavra dele. Agora ele morreu, Pedro. Cadê o seu chamado, Pedro? Ele não ia fazer na tua vida, Pedro. E Pedro começa a ouvir isso. E Pedro joga tudo para o alto e diz: eu vou pescar. Eu não sirvo para ser pregador. Eu neguei Jesus. Ele viu, ele olhou para mim, ele fitou os olhos em mim. Eu não quero mais ser pregador, eu não quero ser mais discípulo de Jesus, eu não quero ser mais apóstolo, eu quero voltar às minhas práticas antigas. Mas quando Jesus ressuscita, irmãos, ele vai até Pedro e ele recupera Pedro e diz: volta, Pedro, eu preciso de você. Você falhou, você negou, mas eu preciso de você, Pedro, volta, vai cuidar das minhas ovelhas. Pedro se tornou um dos homens mais relevantes daquele tempo. Eu quero direcionar essa palavra para você nessa noite. Está querendo largar tudo, né? Está querendo voltar atrás. Está querendo desistir. Algumas pessoas estão dizendo, essa semana você ouviu isso, alguns ouviram hoje, dizendo: cadê o seu Deus? Onde é que está o teu Deus? Você não disse que tinha uma chamada? Você não disse que Deus ia te usar? Você não disse que Deus te levaria por alguns lugares? Cadê o Deus que te prometeu tudo isso? E aí você começa a ouvir esse tipo de coisa, e você olha para você, e você chega à conclusão que realmente você não teria condições nenhuma de ser usado por Deus, humanamente falando. Mas aí é que está o segredo. A Bíblia diz que Deus usa as coisas que não são para confundir as coisas que são. Então se você não é, Deus vai te usar. Deus não usa quem é, Deus usa quem não é. Deus não usa os grandes, Deus usa os pequenos, porque o grande acha que a glória é dele. Então Deus usa os pequenos. Deus usa aqueles que ninguém acredita. Irmãos, quando eu comecei o meu ministério, quantas palavras contrárias eu recebi. Ainda bem que eu não acreditei na palavra, nas mensagens, nas palavras dessas pessoas. Eu quero te fortalecer nessa noite e dizer: volta para Jesus. Ele não depende de você, mas Ele precisa de você. Quem sabe você é um Jacó fugindo dos acontecimentos, dos desencontros, das avenidas dessa vida. Quem sabe você mentiu, você enganou. Quem sabe aconteceu algo na tua vida que te enfraqueceu.
e as pessoas olham para você e dizem: não, você nunca mais vai ser usado. Desista! Não, não. Deus te entende. Deus te ama. E Ele está dizendo para você: se você quiser me estender, a minha mão está estendida para você nessa noite. Se você quiser voltar, eu preciso de você. Existem algumas igrejas em Ribeirão Preto e no Brasil que são igrejas inclusivas. São igrejas que dão uma segunda chance, são igrejas que dão uma segunda oportunidade. São cavernas de Adulão, onde o pastor também é um improvável. As pessoas dizem que a igreja é a cara do pastor. Então, eu sou feliz porque eu sou o improvável. E se, partindo do altar, se eu sou improvável, todos que estão aqui também são improváveis. Você vai chegar aqui, você vai encontrar pessoas e você vai ficar de boca aberta dizendo: como que Deus está usando essa pessoa? Como que Deus está usando essa pessoa? Improváveis. Aos olhos humanos, não teríamos condições nenhuma de chegarmos onde nós estamos chegando, e é só o começo do que Deus ainda vai fazer. E tem mais improváveis chegando por aí. Tem mais improváveis querendo se juntar a essa caverna de Adulão. E daqui surgirão muitos valentes de Davi, que vão tocar fogo nesse Brasil, que vão tocar fogo no estado de São Paulo, que vão tocar fogo na cidade de Ribeirão Preto. Grave o que eu estou dizendo. Está gravado, está registrado. Grave na tábua do teu coração. Aqui uma caverna de Adulão. E dessa caverna de Adulão vão surgir ministérios relevantes. Em todos os ministérios. Ministério infantil, louvor, dança, palavra, célula, mídia. Todos os ministérios, de maneira sistêmica, vão crescer juntos e serão relevantes no Brasil. Pessoas que você mesmo vai olhar e vai dizer: eu não acreditava, eu achava que não tinha jeito. Você, Deus olhou para mim e olhou para você que está aqui hoje e está nos assistindo e disse: já que ninguém te quer, eu te quero. Se ninguém te dá uma oportunidade, eu te dou. Eu vou te encontrar, Jacó, no meio do caminho. Você está fugindo do seu irmão, você mentiu para o seu pai, está fugindo do seu irmão para não morrer, mas eu vou ao seu encontro. Deus está indo ao seu encontro agora, na sua casa. Eu vou repetir: Deus está indo ao seu encontro agora, na sua casa. Assim como Ele foi encontrar com Jacó, assim como Ele foi encontrar com Elias, assim como Ele foi encontrar com Pedro. Irmãos, eu termino aqui. Já era para ter terminado, mas o Espírito Santo está me conduzindo a algo, porque alguém precisa ouvir isso nessa noite. Sansão. Irmão, você quer um camarada que errou como Sansão? Há alguns teólogos que dizem que Sansão não alcançou a salvação. Eu discordo, no meu ponto de vista eu discordo, porque quando você vai ler Hebreus 11, você vai encontrar ele na galeria da fé, de heróis da fé. Eu não acredito que Deus colocaria uma pessoa lá, se não tivesse um propósito, se não tivesse sido relevante. Por quê? Porque Sansão mentiu, Sansão se envolveu com mulheres que não era para ter se envolvido. A Bíblia diz que os filisteus furaram os olhos de Sansão, e no templo de Dagom, o deus dos filisteus, que eram os maiores inimigos de Israel na época, a Bíblia diz que Sansão está com os olhos arrancados, sem enxergar, fazendo serviço de escravo, serviço que os bois faziam, rodando moinhos, e os príncipes dos filisteus zombando e divertindo de Sansão, sobre Sansão, e dizendo: cadê o Deus de Sansão? Porque na mentalidade deles, quando se vencia um homem de Deus, o Deus daquele homem também estava sendo vencido. Então, se Sansão tinha sido derrotado, na cabeça fraca dos filisteus, o Deus de Sansão também era um derrotado. E começaram a zombar, a fazer festa. Mas de repente, a Bíblia diz que o cabelo de Sansão voltou a crescer.
A Bíblia diz que o cabelo de Sansão voltou a crescer. E Sansão, ele agarra a coluna, ele abraça a coluna, e mesmo sem olhos, cego, ele ora e ele diz: Deus, me fortaleça só mais uma vez. Deus, me dá só mais uma chance. Deus, me dá só mais uma. Eu só preciso de mais uma chance. Eu só preciso, Deus, de mais uma oportunidade. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Sansão e encheu Sansão da presença de Deus. Sansão foi conduzido à coluna principal do templo de Dagon. E ele pegou aquela coluna e ele derrubou aquela coluna. O templo caiu e a Bíblia diz: e Sansão matou mais em sua morte do que em vida. Sansão morreu cumprindo o seu propósito. Sansão foi levantado como libertador para matar o povo filisteu, para livrar Israel dos filisteus. E ele cumpriu isso na sua morte. Pastor, mas Sansão não cometeu suicídio? Não! Sansão entregou a vida dele para cumprir o propósito. Ele derrubou o templo caiu, a casa de Dagon caiu. Jesus, tem uns teólogos terríveis que eles dizem que Jesus também cometeu suicídio. Não, irmãos, Jesus se entregou voluntariamente, porque se ele não quisesse morrer, não tinha ninguém capaz de matar Jesus. Ele se entrega voluntariamente. Não é um suicídio. Já pensou? Imagina Jesus, Cadu, cometendo suicídio. Ele pega o martelo, e ele fixa a mão esquerda, ele fixa os pés. E como que ele vai fixar a mão direita, Léo? Não, mataram Jesus. Jesus não cometeu suicídio. Sansão também não cometeu suicídio. Não. Você acha que Deus ia encher Sansão da tua presença para ele cometer suicídio? Não! 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 O Espírito Santo veio sobre Sansão e ele foi cheio da presença de Deus. E ele fez com que a casa de Dagon caísse. A casa de Dagon vai cair nessa noite. A casa do diabo, eu vou repetir, a casa do diabo vai cair nessa noite. Porque tem muitos homens e mulheres de Deus que foram chamados para serem libertadores, mas que estão agindo como escravos. Estão vivendo como escravos. O inimigo arrancou seus olhos, perderam a visão. Mas essa noite, enquanto os meninos vão adorar, pastor Nai vai cantar. Você vai orar aí na sua casa e vai dizer: Deus, me fortalece mais uma vez. Espírito Santo, vem sobre a minha vida, eu preciso de Ti. Me encha, Espírito Santo, pelo menos mais uma vez. Me dá só mais uma chance. Me dá só mais uma oportunidade. O Espírito Santo vai inundar a tua casa. O Espírito Santo vai invadir o teu lar nessa noite. Você vai ser cheia da presença dEle. O cabelo de Sansão voltou a crescer. Isso é sinal que a presença de Deus começou a voltar para a vida dele. Quem te viu e quem te vê não irá te reconhecer, porque Deus te leva. Grave isso daqui. Você tem alguém precisando ouvir isso aqui, e esse dedo de profeta é intencional para você. Deus te levantará com poder e glória. Grave isso: Deus te levantará com poder e glória. Se prepare para viver um tempo que você nunca viveu antes na tua vida. Vamos adorar. E o sinal de que é Deus que está falando através da boca desse calvo aqui, é que o Espírito Santo vai tomar você, onde você estiver agora, seja no trabalho, no carro. Se estiver de carro, para o carro. Não subestime o que Deus está falando com você nessa noite. Pelo amor de Deus, se você estiver de carro, pare o carro agora, arrume o lugar, pare o carro, porque Deus vai encher o seu carro será cheio da presença de Deus. Deus vai sentar do teu lado agora no carro. Se estiver trabalhando, pare por um momento. Se você estiver em casa agora, desligue a televisão, se conecte agora. Onde estiver a live agora, fique se é na televisão, fique na televisão. Não deixa que nada tire a sua atenção agora. Porque Deus nessa noite está resgatando um grande exército de ossos secos, sequíssimos, que pelo poder da palavra que Deus liberou através da vida de Ezequiel, se levantaram, reviveram e se tornaram um grande exército.
Quando Deus pergunta para Ezequiel, diz: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ele diz: tu sabes, Senhor. Isso aí é uma causa que só o Senhor pode fazer. Humanamente falando é impossível, mas o Senhor pode todas as coisas. E ele diz: então profetiza. Então nosso papel nesse momento agora será profetizar a palavra de Deus. E um grande exército, todos que essa palavra serão alcançados por essa palavra, viverão um novo tempo na sua vida. Nós vamos adorar. Depois eu quero orar pela sua vida. Se prepare para esse momento agora. Faça como Sansão. Implore pela presença de Deus. Clame, peça, diga: me dá mais uma vez, Senhor. Ainda que seja a última vez, mas me dá mais uma chance. Me dá mais uma oportunidade de cumprir o propósito que o Senhor tem na minha vida. Eu fui escolhido por ti. Fui separado por ti.